Então, hoje estamos aqui, né, mais uma vez. Como é que vai ser hoje, Elahá? Nós vamos continuar A no gente pode estudo? continuar, não é? E a gente pode avançar e para que a gente consiga cumprir até isso, para que a gente não torne isso muito longo, fazer mais curto, talvez, apresentando os pontos mais importantes que tenha, né, para a gente poder concluir essa parte desses sábios, que são muitos. O que me chama muito a atenção é a quantidade de material que esse pessoal publicou, né? Quantidade de obras, de pesquisas, de experimentos que existem, que não permitem que a gente tenha aquele raciocínio. Olha, ninguém tem nada, porque o que tem é muito pouquinho. Não é verdade. Existe muita coisa publicada, muita coisa estudada, bem interessante, com opinião de pessoas respeitáveis, né? Pois é. E aí a gente fica pensando, eu também fiquei espantada com a quantidade de obras de pesquisadores que se dedicaram a isso, né? E onde é que está tudo isso, né? Tudo engavetado. Por que que isso não é aproveitado hoje pela academia? É uma coisa muito interessante, porque eles são pesquisadores diferentes e a gente vai observando que cada um deles pega um viés diferente. Eles não estudam a mesma coisa. Um se dedica a determinado fenômeno, o outro já foca num outro fenômeno. Então você tem pesquisas para diferentes áreas nisso aqui. Eu achei assim muito interessante tudo isso e eu estava fazendo uma reflexão que durante o período do Renascimento você teve uma quantidade muito grande de sábios que vieram trabalhar a arte, né? Trabalhar a arte. E esse pessoal chegou numa janela de tempo e pá, trouxe um material importantíssimo. E está aí o material que eles deixaram, né? As suas obras, suas pinturas, suas esculturas. E são reconhecidos, né? Sim. E que está aí, o material deles está aí, está todo mundo vendo, está todo mundo acionando esse material. E esta geração aqui é uma geração também de pessoas que deixaram um contributo muito grande, mas de alguma forma não existiu o mesmo interesse na preservação desse material, né? E a gente acabou perdendo a oportunidade de valorizar isso, porque o material existe, os livros existem, mas como você bem colocou, esses livros fechados, guardados, não servem para muita coisa. Os livros só têm valor quando abertos. Pois é. Caíram no esquecimento, não é? Olha, Material que foi. pessoal, Bom, vamos fazer a nossa prece, então? vamos fazer a nossa prece para começar. Para nós começarmos? Você faz? Vamos. Faço sim. Querido Senhor, nós te agradecemos por todos esses homens que nos precederam e que emprestaram seus renomados títulos para pesquisarem as verdades que hoje temos às nossas mãos, em virtude da renúncia e do sacrifício de suas próprias respeitabilidades que fizeram no passado. Leva nosso pleito de gratidão a todos eles, onde quer que estejam. E dize-lhes que não foi em vão os esforços que fizeram para que a mensagem da imortalidade permanecesse sobre a terra. Agradecemos-te assim o acesso a todo este material e te rogamos que as tuas bênçãos permaneçam sobre nós no estudo que teremos hoje. Que assim seja. Na nossa última reunião, a gente passou assim meio por cima do Gabriel Delany, do Camille Flammarion, que eram ainda alguns franceses que a gente precisava detalhar. Eu acho que a gente poderia começar daqui, porque, de certa forma, a gente veio debatendo e nós até abordamos sobre a questão do Gustave Gelley, das pesquisas dele,
Ele era focado em materialização. Gustavo Geller, o negócio dele era materialização. Que página nós estamos, Elohá? Oi? Nós estamos em que página? Estamos na página 225. Ok. Um pouquinho Então, mais. o Gustavo Geller, que seria o que antecedeu a eles, a gente até conversou bastante sobre as pesquisas que ele fez e o desencarne dele dentro do avião, agarrado com aquela bolsa cheia de peça de parafina. Ele é um personagem assim pouco discutido dentro do movimento espírita, mas foi uma pessoa que se empenhou muito, foi muito dedicado nos estudos e no material que pôde deixar para nós, emprestou o nome para que tudo isso acontecesse. E aí nós temos aqui dois outros franceses, esses sim, bem conhecidos do movimento espírita. Um é Gabriel Delany, o outro Camilo Flammarion. Gabriel Delany, ele é também um pesquisador, mas ele acabou produzindo um texto que foi muito mais, não para o fenômeno mediúnico. Ele tem obras sobre o fenômeno mediúnico, e tem uma obra chamada O Fenômeno Espírita, que, embora tenha um nome de fenômeno espírita, é, na verdade, o fenômeno mediúnico, onde ele aborda essa substância mediúnica da doutrina espírita. Mas ele trouxe boas contribuições num outro cenário, que é um cenário mais filosófico, quando ele estuda a questão da alma, e nessa questão da alma ele vai fazer um estudo da evolução do pensamento religioso, né, que quando ele trabalha a questão da alma é imortal, ele pega tanto os aspectos da evolução do pensamento religioso como de experimentos que comprovassem que a alma era imortal. Então, ele trabalha tanto um aspecto histórico das religiões, como ele vai buscar, tá vendo isso aqui? Olha, que o experimento fulano. Ele tem muitos experimentos interessantes na obra A Alma é Imortal, de Gabriel Delany. E ele tem uma outra que é muito também debatida, embora André Luiz depois, quando veio, trouxe novos conhecimentos, que é Evolução Anímica. A obra Evolução Anímica sai desse recorte mediúnico, desse aspecto mais do estudo do fenômeno mediúnico em si. Eu mexi no Alma Imortal, tirei daqui. Não, aqui, achei. Então, a alma imortal, eu passei para esse outro lado aqui da estante. Esse livro deve estar com outra capa hoje, A Alma é Imortal, de Gabriel Delany, é uma obra muito interessante, porque é uma obra que ele vai mergulhar nos aspectos do estudo disso. Ele faz logo, no primeiro capítulo é um passeio na história, daí para frente ele vem trabalhando o magnetismo, a existência dos espíritos, as experiências que ele fazia de desdobramento, de tudo. Então, é um estudo muito, muito rico dos aspectos da comprovação do espírito e as várias experiências que existiam nesse sentido. E ele tem uma curiosidade, né? Ele teria nascido no ano em que a obra O Livro dos Espíritos foi publicada. O pai dele, que era amigo de Kardec, e ele foi, assim, filho do amigo, que depois se notabilizou por ser um grande discípulo. Ele se identificava, eu sou discípulo de Allan Kardec. Ele nasce em março de 1857, vai atravessar a virada do século, vai desencarnar. Eles desencarnam todos muito próximos, né? Ele desencarna em 25, Leon Denis 27, o Camilo Flammarion 26, eles partem mais ou menos numa mesma janela de tempo. E o contributo dele, ele traz um contributo diferente dos outros, porque os outros são cientistas observando o fenômeno espírita e publicando sobre ele. Esse não, esse está do lado de cá. Ele, na verdade, ele é um espírita convencido que se apresenta como tal e que produz livros dentro do escopo científico. Quer dizer, ele está muito mais do lado de dentro do que do lado de fora dessa discussão.
diferentemente de Camilo Flammarion, né? Camilo Flammarion, embora seja bem conhecido dentro do movimento espírita, ele sempre foi, em primeira instância, um astrônomo. Quem era Camilo Flammarion? Era um astrônomo. E, além de ser astrônomo, espírita, mas ele inclusive, era muito rígido nas pesquisas, ele era muito meticuloso, muito chato até, porque ele tinha um nome muito visto, muito reverenciado no mundo científico da época, então ele era muito cioso de escrever qualquer coisa ou colocar o nome dele em alguma coisa que não fosse muito satisfatoriamente verdadeira. Tanto que ele tem 3 fases diferentes na vida dele. Ele tem uma fase em que ele é um cético, desconfiado. Depois tem uma fase em que ele já é uma pessoa já mais simpática com esta mensagem. E no final é que ele se torna realmente espírita. O que torna curioso a vida dele é que ele já com 20 anos de idade, 20 anos, ele já era aluno do Observatório de Paris e foi quando ele teve a audácia de publicar o primeiro livro dele aos 20 anos, que é Pluralidade dos Mundos Habitados. Ele escreve esse livro e escandaliza a comunidade científica da época porque o material que ele produzia, de certa maneira, colidia com a descrição que o mundo científico costuma ter com relação a essa questão. E ele, muito jovem, resolve publicar essa obra e inicia, a partir dali, uma caminhada diferente. Ele foi um astrônomo muito respeitado porque ele tinha muita preocupação que os conhecimentos astronômicos chegassem nas pessoas. Ele era muito dado à ideia de vulgarizar as ideias, de popularizar o conhecimento científico de astronomia, que sempre foi muito longe das pessoas. Então, ele começou a publicar umas revistas em que ele desmistificava aquele conhecimento muito técnico. E eram revistas que eram traduzidas para outros idiomas, e ele acabou ficando assim muito conhecido na época por ser o grande tradutor do mundo científico para a população em geral. Ele conseguiu, com isso, que a população se aproximasse mais dos conceitos que a astronomia possuía. Então, ocorre uma mudança na França em função desse movimento que ele fazia, e nós vamos também ter a possibilidade de ver com ele, ainda bastante jovem, ele tinha 27 anos, quando ele já era reconhecidamente espírita, já tinha feito essa mudança de comportamento dele, e aos 27 anos ele é chamado para ser o cara que vai discursar no enterro de Kardec. Kardec tinha homens muito mais velhos e amigos há muito mais tempo, também do mundo científico, pessoas respeitáveis, mas é o garoto de 27 anos que vai fazer o discurso para Allan Kardec no túmulo dele. Então aí você vê a singularidade que esse cara possuía. Apaixonado por astronomia, né? Apaixonado. É interessante, voltando lá um pouquinho lá no Gabriel Delany, é que o Pedro Granger diz que ele publicou 13 obras, e dessas 6 foram traduzidas para o português. Esta aqui é uma delas. Pois é. Eu conheço A Alma Imortal, O Fenômeno Espírita e Evolução Anímica. Acho que eu devo aqui ter. fala O Espiritismo perante a Ciência, também traduzida. Kate King, História de Suas Aparições. Eita! A Reencarnação e Ouçamos os Mortos. O Fenômeno Espírita eu tinha por aqui. Mas não acho meus livros, procuro, nem sempre eu acho. Porque a estante na minha casa ela era muito maior, tinha muito mais espaço, que ficou mais acanhadinho, então ficou mais difícil de ver. Eu me desfiz de muitos livros também antes de vir. O Gabriel Delany realmente
tinha uma participação muito forte dentro do movimento, principalmente depois da partida de Kardec, porque quando ele está mais adulto, é quando Kardec desencarna, né? Ele vai ter um tempo de convivência curto com Kardec, e aí depois eles vão ficar os continuadores, né? Gabriel Delany, Camilo Flammarion, este aqui, Gabriel Delany, são assim um trio que vai dar uma segurada legal no movimento espírita. Tem até uma curiosidade, sabe? Eu tenho um livro aqui em casa que chama Espiritismo Básico, até nem publicam mais essa obra. É de um autor chamado Pedro Franco Barbosa. E ele conta o seguinte, que houve uma reunião mediúnica, Leon Denis estava presente, e segundo diz o livro, Kardec se manifestou na reunião. Isso, Kardec e tal. E aí Kardec disse para Leon Denis o seguinte, que ele se preparasse, porque no ano seguinte iria haver o congresso espírita, e era importante que Leon Denis estivesse lá para defender a tese espírita. Daí o Leon Denis responde para Kardec, não será preciso que eu vá. O Camilo Flammarion já está escalado para ser o representante da mensagem espírita no Congresso. Então, já está tudo certo. Não se preocupe que ele vai estar lá. Aí o Kardec diz, eu gostaria que você se preparasse para que você fizesse a exposição. Aí ele responde de novo, Camilo Flammarion estará lá. Aí Kardec responde, Camilo Flammarion não estará lá. Você precisa fazer. E antes do Congresso, o Flammarion vai desencarnar e é quem faz realmente a defesa de Leon Denis. Tem nesse livro aqui. Que interessante. Espiritismo Básico. Sei por onde anda na minha estante. Meu Deus. Está aqui, Espiritismo Básico, achei. É desta obra aqui que tem essa história. Espiritismo Básico. Não adianta procurar que não encontra nas livrarias. Bem antiguinho. Meu Deus. Meus livros, meu Deus, tem até dó. Mas são livros antigos que não são mais publicados, né? É uma pena. Este aqui... É da FEB? Essa edição aqui é de 87. Eu não tinha nem nascido ainda. 1987. Bom, então, aí você tem dois grandes personagens. E é interessante que o Pedro Granja não traz para essa discussão a figura de Leon Denis. Eu fiquei meio incomodado quando eu vi que ele não estava aqui. Depois cheguei a uma conclusão, talvez porque ele coloque nessa sequência os estudiosos, os doutores. Né? Leon Denis não tinha curso superior. Né? Ele não teve chance de estudar, ele era filho de operários, muito cedo teve que colocar a família sobre os ombros, não era um doutor, não tinha títulos acadêmicos, escrevia muito bem, mas não era dotado de É o que eu pensei, escrevia super bem. Escrevia muito bem. É o poeta da codificação. Aqui também tem um negócio muito interessante, que são as 5 potências que o Camilo Flammarion identificou que o espírito poderia ter. Né? Então, ele diz, a primeira é que a alma existe. A alma no sentido não imortal, a alma no homem. Existe uma coisa em nós que é material. Segundo, que esta alma é dotada de faculdades que ainda são desconhecidas por nós. Então, ele reconhece não só a existência, como que ela tem algumas faculdades que a gente... Não são só 5 sentidos, né? Que ela teria umas outras capacidades. E que ela tinha o poder de agir à distância. Transmitir o pensamento, exercer algum tipo de radiação, muito ligado às ideias do magnetismo. A quarta é que ele acredita que existe um elemento psíquico que está vivo na natureza, além da criatura humana. Quer dizer, ele não sabe o que é, mas ele diz, olha, tem alguma coisa além de nós vivo no universo. E a quinta é que a alma é imortal e que a alma se comunica com as pessoas e ela sobrevive à morte. Essas foram as 5 grandes descobertas que o nosso querido Camilo Flammarion teria feito. Né?
É. E a quantidade de livros que ele escreveu é imensa, né? É um monte. Escreveu demais. Nossa, muito Escreveu livro. demais. E naquela época, para escrever era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque você tinha que escrever para publicar letrinha a letrinha, colocando o tipógrafo, amassando. Que é muito diferente de hoje, que você manda o texto para a gráfica, no dia seguinte está pronto o livro. Hoje não. Olha o que a nossa irmã falou. A Amazon tem 2 volumes do Espiritismo Básico usado, valores de R$ 200 e R$ 300. Gente, eu vou olhar com mais carinho meu livro. E engraçado, esse livro eu tinha 3 em casa e eu dei sumiço neles. Não, tem que A mais. tive esse livro foi dos que eu doei. Ah, tem muito. Caramba! Talvez na estante virtual possa ter também. Esse livro aqui, chamado Afinal, Quem Somos? Esse meu aqui, todo caraquento, ele é de 1982. Foi quando eu ganhei essa obra. Eu ganhei de um amigo que me autografou ela quando eu fiz 20 anos, 1982. E nessa obra aqui, a gente encontra muitas informações, e ela não é mais também publicada, a gente não tem mais. Quer dizer, são livros muito bons que a gente já não tem mais. Tem um outro também, que eu estou doido para ver se o pessoal volta a editar, Je suis Camilo Desmoulins. Eu sou o Camilo Desmoulins, uma obra espetacular, Hermínio de Miranda, maravilhosa. Regressão de memória que ele faz em cima do Luciano dos Anjos, ele volta à Revolução Francesa e conta os bastidores da Revolução. Então, são obras que ficaram muito caras. Eu estou com uma aqui em cima da mesa, também, que ficou caro. Era baratinha, que é essa aqui, ó. Chama-se O Evangelho de Jesus. É uma obra católica, só que que junta os evangelhos numa narrativa só. O legal dela é que ela mostra em que mês e em que ano os fenômenos aconteceram, mostra o mapa aonde teria se dado a passagem que ele está contando, né? Então, você vai fazendo a leitura e ele vai te mostrando o ano e o local aonde isso teria acontecido. Interessante. É muito bom. Era uma obra baratinha na época, eu comprei, o Alberto tinha, e olha, compra, eu fui na livraria, comprei. Hoje eu fui olhar para ver, comprar outro, meu Deus, está muito caro. Caríssimo, caríssimo. Mas é isso. Vamos que vamos. Vamos lá. Aqui eu estava vendo um outro também muito conhecido nosso, que é o Coronel de Rochas. Sim. Eugène Auguste Alberto de Rochas Dall'Un. Esse também foi um grande pesquisador. Esse é muito conhecido. Quando a gente vai para o campo do espiritismo como ciência, as histórias de De Rochas sempre aparecem, porque ele foi assim extremamente presente na pesquisa da mediunidade. Não foi um pesquisador para o espiritismo em si. Ele era um pesquisador para o fenômeno, né? Esse De Rochas, ele fazia muitos estudos de pesquisas com médiuns nos fenômenos, principalmente de hipnose, trabalhava muito com hipnose. Tem um fato aqui que ele comenta, ele trabalhava com regressão de memória, pegava as pessoas, daí regredia, volta para a infância, volta para tal período, fazia as pessoas voltarem no tempo. E nesse negócio de volta no tempo, ele fazia voltar para outras encarnações. Esse De Rochas aqui fazia isso. Aí tem um caso aqui que ele comenta que teve uma mulher que ele colocou essa moça em transe hipnótico e ela descreveu 10 encarnações dela. Ela descreveu 10, que é certamente em línguas diferentes, né? E isso é muito, muito interessante. E entre as teorias que tem, né? Isso aí é por causa da memória genética, um bisavô deve ter vivido isso, aí veio no DNA. Então, tem algumas teses que as pessoas colocam que não se sustentam. Outro diz que a pessoa captou o pensamento de outra pessoa que
que leu aquilo, aí ela capta o pensamento e fala. Então, tem uma série de teses para isso, né? E, evidentemente, a tese que é mais satisfatória é a tese da própria reencarnação. Tem um pesquisador chamado Ockham, e existe um conceito chamado navalha de Ockham, e que ele diz o seguinte: se existe um fenômeno, existem várias maneiras de explicar esse fenômeno, a forma mais simples de explicar é a certa. Se você tiver uma teoria muito rebuscada para explicar alguma coisa, esqueça, porque a tendência é que a explicação mais simples seja a correta. E aqui ele era inclusive engenheiro, né? Esse de Rochas, e vai trabalhar muito esses fenômenos de hipnose, de regressão de memória, participou muito de materializações, trouxe muito material nesse sentido, foi muito importante nas pesquisas do século XIX para isso. Eu estou olhando aqui que ele nasceu em 1837 e desencarnou em 1914, bem naquele período que tinha muita gente usando a hipnose, né, para buscar soluções, inclusive para cura de doenças, né, como Charcot, como o próprio Freud, né, que começam a usar a hipnose buscando tratamentos para histeria, né, e ele... O Freud usou muito hipnose, né? Pois é. O começo, né, da prática clínica dele foi com a hipnose. Depois que ele mudou a teoria, mas no começo ele era influenciado por Charcot e o pessoal que tratava com isso, né? Bom, aí tem vários outros aqui, menos conhecidos de nós, como esse Jules Thibault, esse outro pesquisador aqui, não é muito conhecido nosso, a gente não tem muito contato com ele. Ele, na verdade, deixa também obras, deixa suas considerações, seus estudos, é também pesquisador daquele período, e ele diz o seguinte, né? A morte não é o término ou o termo do indivíduo, mas senão um marco na sua carreira evolutiva. Estava olhando aqui o francês dessa frase dele, não sei se a tradução está muito correta, mas o francês diz: a morte não é o fim do indivíduo, mas é uma crise do crescimento, pela croissance, do crescimento do indivíduo, né? Da mãe da sua caminhada evolutiva, pode ser, mas o que importa aqui é falar que a morte não é o fim, mas sim um processo de transformação para um outro estágio diferenciado. Eu estou vendo aqui, olha, um anterior, o Edmond Dupuy, filósofo, cientista, escritor. Ele publicou vários livros, vários títulos Sim. Aqui, né, com essa temática, e a gente nunca ouviu falar dele, né? São personagens que o movimento espírita até tem pouco contato com a publicação dessas pessoas. Seus estudos ficaram um pouco estudados. Você já imaginou a gente ter um estudo que procura buscar esses experimentos e fazer uma espécie de um quadro, né? Esse aqui estudou isso, de materialização nós temos esse experimento de fulano tal, fulano. Nossa, fazer um quadro disso é... riquíssimo, hein? É um material riquíssimo. Em que obra está, né? Qual a obra que está e qual era o médium, qual o fenômeno, o que foi observado. Nossa, isso daria um banco de dados belíssimo para a gente trabalhar. É verdade. Muitas dessas obras não são traduzidas, né, para o português, então dificulta um pouco também o nosso acesso aí, para a maioria que não. Pelo que eu estou vendo aqui, as do De Rocha, boa parte delas não foram traduzidas, né? Pois é, não foram. Para lá. Isso acaba dificultando as coisas. Esse Thibault, o Jules Thibault, ele teve aqui... Não, na verdade é Louis Jacoliot. Ah, sim. Esse é que estudava a Índia. Ele tem 2 obras traduzidas. Esse aqui, o Jacoliot, ele fez antes dos estudos do Espiritismo, um pouquinho antes do Espiritismo surgir,
nós vemos ele trabalhando com a antiguidade, sabe? Observando a manifestação espiritual na antiguidade, aquilo que na nossa primeira temporada nós estudamos como sendo a doutrina secreta. Então, esse Jacques, ele vai ao Oriente, estuda na Índia e descobre mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito, toda a estrutura do pensamento hindu, se aproxima do conhecimento dos pensadores e dos reveladores hindus do passado, e aí ele, quando mais tarde ele se defronta com o espiritismo, ele diz, gente, mas isso aqui era o que eu tinha visto lá na Índia, isso aqui, para mim... Aí ele era um pesquisador dessa área do conhecimento da história das religiões. Quando ele se debruça com isso, ele diz assim, qual não foi o meu espanto ao ver o ilustre químico inglês, depois das experiências quase semelhantes às que eu presenciei na Índia, concluir formalmente pela existência de uma força nova no organismo que eu antevira timidamente muitos anos atrás. Quer dizer, ele, quando esteve no Oriente, também viu algumas coisas interessantes. Eu vi uma vez, Ivana, um documentário muito interessante na TV fechada, que era um sujeito na Índia que ele meditava há 10 anos e não comia. Aí a pessoa assim, não é possível que não coma, não é possível que não coma, não é possível que não coma, nós vamos investigar o cara. Aí eles pegam esse yogi e botam esse yogi, são 10 dias de observação. E nos 10 dias de observação que eles fizeram, eles botaram ele num quarto, sem comida nenhuma, sem água, sem nada, e botaram as câmeras em cima dele. E ele disse, olha, ele não comeu nada nesses dias mesmo. Realmente ele não comeu. E tinha uma bacia que ele tomava banho, e aí os caras ficavam olhando na bacia se ele bebia água. Ele disse, ele não bebe a água. Ele toma banho nessa bacia, mas ele não engole água nenhuma. Ele não comia e não bebia água. Não comia e não bebia água. Aí, depois desses 10 dias que ele estava nesse estudo, os caras perguntaram para ele, agora você vai ter que contar o segredo para nós. Como que você vive sem comer? Como que você vive sem beber? Ele era magrinho, né? Como que você vive? Qual é o segredo? Aí ele disse, bom, o segredo é o seguinte. Aí ele foi contar. Os caras podiam ter perguntado para ele antes de fazer os 10 dias de experimento. Aí ele contou o que ele fazia. Não, o que eu faço é o seguinte. Eu medito. Na medida que eu medito, eu peço aos deuses que me tragam comida. E aí, quando eu oro, que eu medito, que eu entro em transe, uma substância gelatinosa aparece no céu da minha boca. Ela cria uma substância gelatinosa no céu da minha boca, que não é minha, ela se materializa. E aí eu vou, na medida que eu estou meditando, eu vou sugando essa substância, eu vou sugando, e é isso que me alimenta. Ela não é de mim, ela surge na minha boca. Aí os caras, a gente quer ver, aí ele mostra para eles, passa assim a mão dentro da boca, aí tira, ó, tá aqui, ó, isso aqui não dava na minha boca. E os cientistas olham a boca dele antes, aí filma, beleza, agora vai lá. Aí ele medita, aí mete a mão e tira, ó, tá aqui, isso aqui não tinha na minha boca, eu não tinha. Que é um processo de materialização, de ectoplasmia, que mantém o cara, por isso que ele fica tanto tempo sem comer, porque ele vai comendo esse treco aí, que deve ser proteína pura, que vai fazendo. Ele não tira dele, se ele tirar dele, ele vai morrer de fome, né? Esse negócio vem de fora, se materializa e ele se nutre disso. Deve ser uma cápsula concentrada de alimento. E aí, se mantém. Muito interessante esse negócio. E aqui eu estou vendo, né, ele falando dos experimentos que ele tinha visto lá no Oriente e que são bem típicos disso que ele está estudando. E ele tem uma obra traduzida chamada O Espiritismo na Índia, que, na verdade, não é o espiritismo, são as verdades espíritas, é o fenômeno, né, do mediúnico na Índia, o que é bastante razoável, né? Não, e o título do outro livro, né? As Ações dos Defuntos. Não, mas isso é interessante. Eu tenho um livro aqui, que chama O Trabalho dos Mortos. Já estava até procurando hoje, procurei ele hoje e eu não achei. Ele deveria estar ali embaixo.
Trabalho dos Mortos. O Trabalho dos Mortos é um texto feito para relatar as experiências da Kate, da Ana Prado, quando ela fazia as materializações no Pará. E o texto é horrível, sabe? O texto é assim: então, fulano viu sua filha defunta, a filha dele se materializou. Vai aparecer aqui, mais na frente, quando a gente estudar materializações no Brasil, tem um capítulo que é sobre isso, aqui, ó, é o capítulo 16, vou até mostrar aqui para nós. O capítulo 16 são materializações de espíritos no Brasil. Nesse capítulo aqui, um dos personagens centrais desse capítulo é Ana Prado. E aí ele vai contar as experiências de Ana Prado e vai contar também as visitas que o Frederico Finer fazia para tentar encontrar com a filha dele, que era a Raquel Finer, que ele conseguiu 2 vezes falar com ela materializada. Aí aqui aparece o mesmo texto que tem lá. Aí diz assim: e Dona Esther beijou as mãos de sua filha defunta. É um linguajar diferente, né? A Maria Eugênia está perguntando: é como alguns do passado que diziam que se alimentavam de prana, como a Blavatsky? Só que o prana, ele não é. O prana não é visível. O prana é uma substância. Vou dar a explicação. Como é que eu vou dizer assim? Mais técnica dessa coisa. Mas o que eles dizem é o seguinte: que o prana é uma substância que fica conectada na molécula de hidrogênio. Então, precisa dizer assim: fulano não tinha oxigênio, molécula de oxigênio. Fulano não tinha oxigênio e morreu por falta de oxigênio. Não foi oxigênio que faltou prana. Porque a molécula do oxigênio, nela se conecta ao prana. E aí você não vê. Mas aí quando você respira, o prana, que é a energia vital, você puxa, ela vai para dentro e ela mantém a máquina. Se você estiver num local com pouco oxigênio, o que bata, segundo os hindus, não é a falta de oxigênio, é a falta do prana, que impede que a gente mantenha a harmonia do organismo. Essa é a explicação deles. A Madame Blavatsky, ela trabalha muito dentro dessa teoria, né? Madame Blavatsky, essa moça aqui, ó, a Madame Blavatsky, que foi quem criou a teosofia, muito parecida com a doutrina espírita em termos de verdades, mas muito diferente na parte mediúnica. Madame Blavatsky dizia o seguinte: os espíritos existem, eles se comunicam com os homens, só que a comunicação você não pode deixar com que ele tome o corpo. Você tem que só conversar com o espírito, mas ele não pode assumir o controle. Você tem que dizer assim: o que você quer? Olha, ele está querendo falar com a mãe dele. Olha, ele está querendo isso. Mas você não pode permitir que ele assuma o controle do seu corpo, que é uma proposta diferente da visão que a doutrina espírita possui, né? Mas cada um tem sua visão. Aí a Maria Eugênia falando: sim, não é sólido. Isso, é uma substância etérea conectada no hidrogênio, no oxigênio. Só que essa substância que esse cara mostrava, ela era um trem gelatinoso que surgia no céu da boca dele lá, era visível, era uma coisa meio gosmenta, tipo um gel que aparecia no céu da boca desse cara. Muito bem. Vamos! Temos o Barão de Gildentube. Esse é interessante, porque este cara aqui, esse barão, ele não era um sujeito que estava preocupado com as materializações que os outros estavam. O que ele estudava? Ele estudava escrita direta. É uma materializaçãozinha, mas é uma materialização de tinta sobre papel. Então é uma coisa... Não deixa de ser um efeito físico, não deixa de ser um fenômeno de materialização, mas é uma coisa bem menos exigente, né? Porque é só a tinta que cobre o papel. Esse fenômeno, Kardec até descreve no Livro dos Médiuns. Eles pegavam uma caixa, trancavam a caixa com um papel dentro, selavam, botavam um papel com a assinatura de todo mundo
E quando a reunião acabava, mostrava, ó, tá aqui o papel que todo mundo assinou, tá aqui, ó. Ninguém quebrou o selo. Agora vamos abrir. Aí quando abria o selo, o papel que estava em branco lá dentro estava todo escrito. Eles haviam materializado sobre a superfície do papel uma tinta bem estranha, segundo Kardec, da cor de chumbo, que deixava sobre o papel a mensagem. Este barão aqui do qual estamos falando, o lance dele era a escrita direta. Esse cara reuniu mais de 2.000 textos com escrita direta. Gente, durante 13 anos. Não é muito material? É muito material. Meu Deus! E assim, material produzido sempre na presença de pessoas ilustres, não era na casa dele sozinho. Esse material era sempre produzido dentro de um ambiente com pessoas reconhecidamente sérias, cientistas, que atestavam que esses fenômenos haviam acontecido. Então, esse é o grande lance desse barão. O foco dele era, não, eu sou especialista em pneumatografia. O meu lance é esse aqui. E aí, a letra, né, a letra coincidia sim, com a letra do desencarnado que estava ditando. Cara, isso é muito doido. Comparava as letras da escrita com a letra que o cara tinha quando encarnado, era a mesma. Eu tenho um casal de amigos em Porto Velho que eles perderam um filho com 13 anos num acidente. Houve um acidente com um caminhão que bateu no carro onde o filho dele estava e o filho desencarnou. E quando o filho desencarnou, eles ficaram muito perdidos, como é compreensível. E a irmã do pai estava em Uberaba e lá a tia estava em Uberaba, né, irmã do pai, e chegou uma mensagem do menino. Os pais não estavam lá. Aí o pai partiu para Uberaba para ver se conseguia a mensagem. Ele conseguiu, e tem duas mensagens do garoto. E as duas mensagens foram assinadas. A mensagem vem com a letra do médium, né? Aquela letra esquisitíssima, e depois, no final, a assinatura dele. E a assinatura é exatamente a assinatura da carteira de identidade do garoto, que ele já tinha carteira de identidade. E como que o médium em Uberaba ia saber como era a assinatura do garoto da carteira de identidade? Não tem como saber, né? Fora aqueles dados que a gente sempre vê nas cartas consoladoras. Estou com a vovó fulana, com o tio não sei quem, papai, não faça isso, tal. Essas coisas todas. É fantástico esse mecanismo. Só que aqui é escrita direta, não tem mão de médium, não. Não tem lápis, não tem nada. O cara bota o papel dentro da caixa, tranca, e quando abre, no final da reunião, o papel está escrito. Ó. É muito doido esse negócio. Acho muito legal. Muito legal mesmo. Bom, depois vem Joseph a Georges. Ah, sim. Escritor católico. Então, ele era católico, né? E era defensor do fato espírita. Ele não era espírita, ele era católico, mas ele reconhecia a veracidade do fenômeno espírita, o que é muito nobre da parte dele, né? Não, eu sou católico, tenho a minha fé católica, mas mesmo sendo um católico praticante, eu investigo e percebo que isso é verdadeiro, mas a minha fé é minha fé. Engraçado, né? Legal isso. Separa uma coisa da outra. Esse não é tão conhecido, né? Nós não temos muito contato com ele. Também tem um outro aqui, Louis Figuier, que escreveu um livro chamado História Contemporânea das Maravilhas. Ele, no começo, negava, né, nesse livro a realidade dos fenômenos espíritas, acabou tendo uma mudança muito significativa, porque, infelizmente, não vejo nisso, não falo isso com alegria, mas ele, infelizmente, perdeu, né, teve um filho que desencarnou, e a perda do filho e as comunicações que ele obtinha acabou mudando as convicções que ele possuía.
né? Aí ele faz algumas obras, né? Vida dos Sábios, Vida dos Sábios Ilustres e Sábios da Antiguidade, Savant de l'Antiquité. Também fez um sobre Após a Morte, onde ele já estava convertido para essa nova proposta, pelas experiências que ele teve. Tem muitos desses aqui, desses homens, que eles tiveram uma mudança muito grande quando eles tiveram contato com um fenômeno mediúnico próximo deles. Uma mãe, um filho, várias coisas desse tipo. Um outro também pouco conhecido por nós, mas que também aparece na obra, é Teodoro Flournoy. Esse é estudante, professor de psicologia da Universidade de Genebra, e trabalhou dentro da obra dele algumas obras sobre a questão de espiritismo e psicologia. Trouxe grandes contributos nessa questão. Não é muito conhecido nosso, não faz parte do nosso métier de estudo de espiritismo. As obras dele não comparecem de maneira mais efetiva, né? Aí temos um próximo, que é Leon Chevreul. Acho que é o esqueci. Tinha até visto o nome dele, não anotei, mas é Chevreul. Este aqui era um pesquisador daquele tipo que tem muitos deles usavam a mesma argumentação, que é o seguinte: não discuta comigo se você não fez o que eu fiz. Não discuta comigo. Experimente fazer o que eu fiz, aí você vem conversar comigo, porque havia muitos detratores do espiritismo no século XIX que simplesmente negavam o fenômeno sem terem visto os fatos que outros teriam visto. Então, esse também é mais um que fazia esse tipo de argumentação, né? Nós tivemos outros lá atrás, vimos na semana passada, outros que tinham o mesmo perfil. Aí tem um muito conhecido, que é o professor Horowitz. Esse cara é conhecido. Esse aqui tem muito trabalho feito. Ele foi muito destacado. Inclusive aqui ele vai aparecer 2 vezes. Ele vai aparecer aqui, nesta sequência de sábios da França, mas ele vai aparecer também na Alemanha, porque ele era alemão, mas morava na França. Então ele aparece na França como professor da Universidade de Lemberg, mas vai aparecer também lá, quando vier a lista, vai aparecer lá também. E interessante que nesse texto que tem dele, vão aparecer as mesmas coisas que tem aqui, aparecem lá também, né? Não com as mesmas palavras, mas as mesmas informações, né? Por exemplo, tem esse trecho aqui que eu vou ler, vai aparecer lá na frente também, diz assim: quando me recordo de que me causava pasmo e coragem de William Crookes em sustentar a realidade dos fenômenos e a provação que dei ao sorriso estúpido de colegas que negavam esses fenômenos, eu enrubeço de vergonha. Então, quando o William Crookes emprestou a respeitabilidade dele para defender e os outros atacaram, ele olhava para os que atacavam e, tudo bem. Hoje ele tem vergonha de ter apoiado os que atacavam William Crookes, né? Por quê? Porque ele, ao longo do tempo, foi se convencendo da realidade do fenômeno, das pesquisas que ele fazia no Instituto de Metapsíquica Internacional, em que ele fala que mais de 80 pesquisadores, né, estavam ali investigando os fenômenos produzidos pelo médium Jean Guzik, que fez vários fenômenos no ano de 1922. 1922 é o mesmo período em que Ana Prado está no Brasil produzindo seus fenômenos de materialização, ou seja, essa janela dos anos 20 é uma janela de muitos médiuns com esse tipo de característica.
E depois, nos anos 30, é que vai aparecer Chico Xavier, né? Você tem um período de médios assim extremamente pujantes. E o livro do Pedro Granja traz quem eram os que assinavam. E aqui tem o nome de todas as pessoas que assinavam as atas, os grandes estudiosos que botaram o seu nome lá. Ó. Atestando a veracidade, né? Camilo Flammarion é um deles, mas tem muitos outros aqui que a gente... Gustavo Gelley também. Gelley também está aqui, né? E quem mais aqui? Sir Oliver Lodge. Oliver Lodge, também meu Deus. Está aqui. E ele tem realmente esse cara tem um contributo muito grande. Ele fez muitas pesquisas. O Horowitz é bem conhecido neste ambiente. E esse ficou sendo o último dos textos que o Pedro Granja coloca, porque diz assim, olha, tem outros que eu poderia ter trazido, mas eu não trouxe, como, por exemplo, Victor Hugo, né? O Victor Hugo também foi não só um divulgador, como um pesquisador, mesmo sendo um literato, mesmo sendo um escritor, ele também esteve presente em muitas reuniões e era um árduo defensor do espiritismo na sua época. Ele e um outro dramaturgo famoso chamado Victorien Sardou. O Victorien Sardou, inclusive, naquele livro que eu tirei da estante, mas eu nem vou tirar porque ele já estava valendo uma fortuna, é o Espiritismo Básico, lá ele diz o seguinte, que quem levou Kardec para fazer o trabalho do Espiritismo foi o Victorien Sardou. Lá diz o seguinte, que Kardec já tinha visitado a casa do senhor Bertão, onde ele tinha ido lá, visto os fenômenos, mas aquilo não tinha mexido muito com ele. Ele viu, foi quando ele disse, olha, assim, tanto me disserem que mesa tem cérebro para pensar, nervo para sentir, não posso acreditar nisso. Achava que era alguma coisa de magnetismo, porque ele já era estudante de magnetismo na época. Aí o que acontece? O Pedro Franco Barbosa, ali na obra, diz o seguinte, que o Victorien Sardou visita Kardec com 50 cadernos já preenchidos com perguntas e respostas. Diz para ele, professor, nós estamos numa enrascada. Porque nós começamos a fazer perguntas e os caras começaram a responder. E agora tem esses 50 cadernos aqui que estão cheios de perguntas e respostas, ninguém sabe o que fazer com eles. Então, eu queria chamar o senhor para o senhor dar uma organizada nisso aqui. O que é que o senhor consegue tirar disso aqui? Aí diz aquele livro ali que o Kardec pegou esses 50 cadernos e aí começou a organizar daí o primeiro embrião da obra básica. E a gente fala muito que Kardec utilizava a universalidade dos ensinos dos espíritos para atestar veracidade dos princípios espíritas e tal. A gente fala muito isso. Mas ninguém diz como é que ele fazia isso, porque é uma pergunta, né? Cara, como é que esse cara fazia isso? Como é que ele pegava esse material? Porque ele tinha que fazer isso, chegar... É muito difícil, mas ele tinha uma técnica. Como é que ele fazia para garantir a universalidade dos ensinos? Ele usava a Revista Espírita. Ele pegava a Revista Espírita e publicava lá um treco. Olha, um espírito esteve aqui na reunião e disse para nós que o espírito reencarna e no mundo espiritual ele pode experimentar sofrimento ou não. O espírito falava lá numa comunicação e dizia alguma coisa. Ele punha na Revista Espírita e deixava o pau quebrar. Aí as pessoas recebiam, porque ele tinha assinante em tudo que era lugar, aí os assinantes respondiam, olha, aqui o espírito apareceu, não disse isso não. Ele disse diferente, ele disse assim, assim, assim. Aí ele ia tirando outros idiomas, outros países, outros grupos na própria França. E disse, rapaz, isso aqui está convergindo. Então dá para a gente aceitar isso aqui como verdade. Isso aqui está divergente. Vamos aguardar um pouco mais para tomar uma decisão mais acertada sobre quem é que está falando a verdade.
Então, era o canal para a universalidade o uso da revista espírita. Por isso que tem muita coisa na revista espírita que não aportou na obra básica. Tem gente assim, não, mas na revista espírita Kardec diz tal coisa. Você botou na revista espírita, porque ele era um balão de ensaio, era o espaço para medir a universalidade dos ensinos. O que foi jogado na revista e que não universalizou, ficou ganchado na revista. Ficou lá. O que foi e que o pessoal validou, disse, é isso mesmo, aqui também os caras disseram a mesma coisa. Então, passa para cá isso, vamos botar no texto. Aí ele vai amadurecendo nos livros os ensaios feitos dentro da revista espírita. Era assim que a universalidade dos espíritos era obtida na época de Kardec. Interessante. E aí é uma sacada de gênio, né? É verdade. Uma sacada de gênio. E é interessante porque aí ele termina, né, falando aqui dos franceses, citando uma quantidade enorme, né, de obras colocadas aqui. Alguns até a gente já ouviu falar, né? Sim. Carranier é um. Henri Sauce. Henri Sauce, sim. Né? Paul Baudier também. E você vê a quantidade de gente que olhou para tudo isso, que viu essas questões. Esse aqui, esse Ep Sargent, Bases Científicas do Espiritismo, eu tenho esse livro aqui. Eu tenho. Não sei onde ele está na estante. Tenho ele. Bases Científicas do Espiritismo. Aqui, ó. É este aqui. Ep Sargent, Bases Científicas do Espiritismo. Meu Deus, comprei esse livro em 1990. E aqui tem os testemunhos, as pesquisas, as experiências, os trabalhos. Já começa chovendo com clarividência e escrita direta, os vários estudos de escrita direta, a clarividência, ciência espiritual e religião, corpo perispiritual, provas de sonambulismo provocado, testemunhos acumulados de comunicações espíritas, estados distintos da mente, realidade do mundo invisível, o sentimento da imortalidade. Então, esses são os textos que... Está aqui, esse é um dos que está aqui. Ep Sargent. Olha, a Su faz uma pergunta interessante, e a gente tem que lembrar, Su, que a primeira edição de O Livro dos Espíritos tinha só 501 perguntas, né? 4 anos depois que ele lança a edição completa, como nós conhecemos agora, né? Porque ela comenta, Lahá, ela pergunta quantas edições da Revista Espírita foram publicadas antes do Livro dos Espíritos. Na verdade, o Livro dos Espíritos foi publicado antes do primeiro exemplar da Revista Espírita, mas ele foi publicado, né, só como uma parte. Não era completo, sim, como nós temos agora. Ele só tinha 3 partes, inclusive. Hoje tem 4, né? E de 501 questões, nós fomos para 1019, né? Ele tinha 501 perguntas. 501 a 504. Era bem pequeno. Eu tenho ele aqui. Eu tenho o livro na primeira edição. Verdade, que você tem a primeira edição. Não, assim, o livro é publicado na primeira edição. Aqui, ó. Não é a primeira edição, né? Mas é este aqui, ó. Primeira edição de 1857. Livro primeiro da doutrina... O livro dos Espíritos de Allan Kardec, o original, tá? Aí ele tem em francês... de um lado, ele é francês de um lado, e em português do outro, né? Nossa, de quem que é essa edição? Esse aqui é a USE que faz isso. É a USE que fez. Né? USE que fez. Ele tem, deixa eu ver quantas perguntas. Capítulo 10. Não, tem uma coisa errada. Ele tem 500 e...
500 e pouco, 501 ou 504? Estou dizendo que é isso, mas ele está mostrando outro número aqui, mas não é isso não. Aqui eu não estou sabendo procurar. A Su também deixou outro comentário, Su, que além disso que o Elahá falou, ele se correspondia com os grupos espíritas em várias localidades, né? Ele Não era muito somente na doido. França, mas em outros países. Gente. Então ele se correspondia. Ele mandava aqueles cadernos, as pessoas iam anotando e iam mandando para ele. E ele ia recebendo mais cadernos, né? É uma dedicação incrível. Uma dedicação incrível. Olha, eu estou achando estranho porque o livro aqui não está chegando até a questão 500 e tarará. Mas eu sempre soube que era 501 ou 504. O que a gente aqui está indo bem isso. menos. Aqui está tendo, nossa, quantas questões? 276. 276. Estranho. Depois eu vou conferir isso. Mas está aqui. Este é o primeiro. Inclusive, as páginas em francês é o facsímile das folhas. Vamos em frente. Meu Deus. Olha, segundo o nosso assistente virtual, a nossa IA tinha 501 questões mesmo, a primeira edição. Oi? Eu estou dizendo que eu pesquisei aqui no nosso assistente virtual, na nossa IA, e ele disse que são 501 questões na primeira edição. 501, né? Exatamente. A segunda, alguns falam 1018, outros 1019, porque tem um desdobramento, né, de uma edição que ficou com o A. Pulou uma questão. A questão 1011 não existe. Então. E aí, por isso que foi para 1019. 1019, mas elas têm 1019, ela tem 1018. Muito bem. A Mara tem também, viu? Esse livro dos Espíritos que você tem. Que legal. Que bom. Aí nós chegamos na Alemanha. Acabou a França, na verdade, né? Acabou a França. E na Alemanha também teve muita gente, né? A Alemanha teve muita gente. Na verdade, o que o Pedro Granja faz? Ele colocou na sequência, né? Inglaterra e juntou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha pouco, mas a Inglaterra tinha bastante, França bastante, a Alemanha bastante. Aí depois começa a diminuir. Itália tem menos, né? Tem dois grandes na Itália, que é o César Lombroso e o Ernesto Bozano, mas evidentemente tem outros também que foram bastante notáveis. E você também tem na Rússia Alexander Aksakov, que também é importante. Mas, assim, pujante mesmo, a gente vai ter de forma bastante expressiva esses países que a gente já viu, né? E aqui da Alemanha, uma construção um pouco diferente de estudos, e os médiuns também espalhados, né? Tinha médiuns na França, que Eusapia Paladino era o grande médium francês, tínhamos na Inglaterra o Daniel Douglas Home, tínhamos Madame d'Espérance, que na França, que também era uma mulher que produzia muitos fenômenos, né? Então, tinha alguns médiums, o que é muito interessante, porque se tivesse muitos, a gente diria assim, isso deve ter fraude, mas era um aqui, um lá, que aí quando você estudava, você, cara, que impressionante. Amália Domingos Soler é dessa época também, não é? Amália Domingos Soler, eu acho que um pouquinho depois, não sei. Um pouquinho depois. Não sei, mas acho que era um pouquinho depois deles. Acho que era do comecinho do século. Mas o que eu acho interessante é a vultuosidade, né? A quantidade de pesquisa. Como diz a Ângela Serrano Nunes, tantas evidências, tantos pesquisadores e ainda tantos descrentes. O materialismo é danoso mesmo. Mas a questão do materialismo, ela se dá muito mais em função dos excessos que a religião cometeu.
nem é pelo fenômeno espírita em si, mas havia uma deliberada decisão do mundo científico de não permitir com que a religião voltasse a tomar as rédeas do poder da humanidade, porque tinha sido muito danoso o período em que a religião comandou o pensamento da Europa. Isso a gente não pode negar. Houve muito excesso, muito abuso, houve muita morte, muita gente perdeu vida em ambientes de tortura. As pessoas criavam máquinas de tortura em nome da religião. Então, isso aí acabou... o gato escaldado, né? É verdade. A pessoa, não pode deixar, isso é muito perigoso. A religião é extremamente perigosa, porque ela manipula as pessoas e tal. Ora, se a religião faz as pessoas fazerem as coisas mais incríveis, a pessoa se machuca, se bate, se tortura, se fere, deixa de casar, se impõe, se afasta da família. Então, em nome da religião, em nome de Deus, você faz tudo. É por isso que o mundo científico tem esses receios. E aí, quando essas propostas científicas aparecem, tem muito recuo do mundo acadêmico, com medo que isso aconteça de novo. Então, são acadêmicos estudando e são acadêmicos negando aquilo que os próprios colegas estudaram, né? Pessoal, então, olha, é isso, né? Hoje nós finalizamos aí esses pesquisadores franceses, que vocês viram que é uma turma grande, gente, né? É muita gente. Ó, a Noemi está dizendo aqui, olha lá, a Amália Domingos Soller. Então era do mesmo período. 1909, é isso mesmo. Do mesmo período. Né? Legal. Nós vamos fazer uma prece em forma de canção, tá? E nós agradecemos a todos vocês, porque estão sempre com a gente aqui. Elahá, suas despedidas. Eu quero deixar a todos um grande abraço e, como minha última reflexão, voltar àquele ponto do início, né? O quanto esses homens se empenharam para escrever esse livro, pesquisar, escrever, depois publicar o livro. A gente não publica um livro sem vontade. Tem muito empenho para conseguir fazer um livro saída, para colocar o livro na rua. Esses homens deram suas vidas para fazer isso. E hoje, esse material, a academia simplesmente virou de costas para ele. Nós temos que, de repente, fazer um trabalho de resgate desse material todo, Ivana. Seria um negócio muito legal, né? É verdade. Estava até montando aqui uma matriz: nome, nacionalidade, formação, universidade, pesquisa acadêmica, personalidade, contribuição, pesquisa espírita, falas e curiosidades deles. Se a gente montasse uma tabela... Quem sabe é uma nova série de estudos para quando acabar essa. Quem sabe? Verdade. Não é? Pessoal, então é isso. Nós vamos terminar aqui agora com um clipe muito bonito que foi produzido aqui pela equipe da FEGO. E a gente se encontra daqui a 15 dias. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Em meio ao turbilhão do caos que nasce na multidão, Cristo é a harmonia, a fé é a paz que contagia, a esperança é nossa força, o Pai maior é puro amor, a morte é passagem da vida, continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças, estamos nessa juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente, faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor
sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem, sinta mesmo no seu coração o carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria.